É o texto de João, no capítulo 6. O verso que nós vamos ler é o verso 9. João, capítulo 6, verso 9. O que Jesus nos ensina acerca do compromisso com excelência. Esse será o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão, da nossa conversa, não é? Nesta manhã. E o texto diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo e presente nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que já vivenciamos nessa celebração ao teu nome. E o que nós te pedimos é que a minha vida seja um vaso, seja um instrumento vivo para falar ao teu povo, para falar à tua igreja, para falar, Senhor Deus, a todos aqueles que nos acompanham neste momento. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. A multiplicação dos pães e peixes é um título trazido na Bíblia em 2 ações dos milagres de Jesus. O primeiro é aquele mais conhecido, quando Jesus alimenta 5.000 pessoas, que está nos evangelhos. Está em Mateus, capítulo 14, Marcos, capítulo 6, Lucas, capítulo 9 e também em João, no capítulo 6. E o segundo milagre, no qual Jesus alimenta 4.000 pessoas, aparece em Marcos, no capítulo 8, e em Mateus, no capítulo 15. E não está nem em Lucas e nem em João. Mas nessa manhã, o texto que eu quero trazer aos irmãos é o texto de João. Porque aqui há uma expressão que me chama bastante atenção. Um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E no mês onde temos pensado e refletido no compromisso com a excelência, é sobre esse encontro lindo, esse encontro maravilhoso de um menininho com Jesus e os preciosos princípios que nós conseguimos aprender através desse encontro. E a primeira verdade que nós conseguimos identificar no texto, que nós conseguimos identificar neste encontro, é que Jesus nos ensina que esse compromisso com a excelência que buscamos precisa nascer de um coração generoso. É isso mesmo, precisa nascer de um coração generoso. Você pode pensar que temas como esse precisam de atitudes de diligência, atitudes de zelo, atitudes de capacitação, e eu concordo com isso. Eu acredito que sim, mas há algo mais profundo no valor da excelência. A multiplicação de pães e peixes é uma maravilhosa manifestação do caráter generoso de Jesus. E pela sua perfeita generosidade, ele se compromete com aquela multidão de pessoas, com todas aquelas pessoas que ali estavam. E ele não larga aquelas pessoas, ele não abandona aquelas pessoas. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de amor. E esse amor se manifesta também por meio de sua mão comprometida com o alimento, com o sustento, com a sobrevivência de uma multidão de pessoas que estava cansada, que estava com fome, que estava faminta. E quando olhamos para essa história, para este cenário, conseguimos então pensar apenas um pouco no tamanho da generosidade de Jesus. Tão generoso que nem sequer cogita, mesmo naquela situação, a abandonar aquelas pessoas.
Ele poderia muito bem dizer: olha, eu acho melhor vocês voltarem para casa, porque aqui não há comida, não há alimento. Por isso, voltem para suas casas, se alimentem. Mas Jesus não fez isso. Jesus não abandonou aquelas pessoas. A generosidade é uma ação que nos leva a disponibilizar os nossos próprios interesses em benefício do interesse do outro. Veja comigo que quando Jesus ele atravessou o mar da Galileia, na margem estava uma multidão de pessoas que esperava por ele. E você pode ver isso nos versos 1 e 2 do capítulo 6 de João, que diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Por ser generoso, Jesus, ele sente a necessidade de estar com a multidão. Por ser generoso, Jesus, ele sente a necessidade daquelas pessoas. Jesus, ele se importou com pessoas que ele sequer conhecia. No meio dessa multidão, meus irmãos, havia todo tipo de gente. Haviam pessoas que eram apenas curiosos, que estavam ali apenas para ver o que estava acontecendo. Existiam pessoas que não conheciam o ministério de Jesus. Existiam pessoas que estavam ali justamente seguindo Jesus, seguindo os passos, os caminhos de Jesus. E nosso Jesus, ele demonstra, neste momento, quando ele se importa com essas pessoas, o que é verdadeiramente excelência. Excelência, meus irmãos, é se importar, é sentir a necessidade do outro, é ir um pouco mais, é ir um pouco além. Excelência é tomar a atitude pelas motivações corretas e não pelas motivações erradas. Excelência é entregar sua energia por algo que faz conscientemente, que você faz conscientemente, que você faz única e exclusivamente em obediência a Deus e a mais ninguém. Veja só o que diz o verso 5 do capítulo 6 de João. O texto ele diz assim: Jesus olhou em volta de si e viu uma multidão que chegava perto dele. Ali estava Jesus e a sua excelência, sentindo de perto a necessidade daqueles que o cercavam. Compromisso com a excelência é compromisso que se constrói de perto, não é compromisso que se constrói de longe. Em nossos dias, infelizmente, o Evangelho tem sofrido uma grande perda no que chamamos, no quesito excelência, quando falamos de excelência. Talvez devido ao costume já impregnado em nossa geração, de homens e mulheres, de pessoas que se aproveitam de toda e qualquer situação para obterem benefícios, para se aproveitarem dessas situações, ou talvez de todo evento ter que ser verdadeiramente um show, ser apenas um show passageiro, ou devido também à superficialidade com a qual levamos a missão de Jesus, com a qual levamos o ministério de Jesus, o chamado que Deus tem para cada um de nós. E assim muitas vezes nós caímos no que eu chamo na síndrome do deixar de qualquer jeito. Olha, faz o que der, faz aí de qualquer jeito, e está tudo certo.
O que importa é eu dar o primeiro passo, fazer alguma coisa, gastar ali um pouco do meu tempo, da minha energia, e fazer de qualquer jeito. Deixar de se importar. Deixar de se importar é uma distorção grave do Evangelho, meus irmãos. Muito grave. Jesus, o grande mestre, ele se importou. E se ele se importou, nós precisamos também nos importar. Nós também somos responsáveis. Nós também precisamos nos envolver, participar. Com Jesus eu aprendo que evangelho sem generosidade é evangelho raso. Ou pior, é um evangelho mutilado. É um evangelho sem sentido. O evangelho, ele se perfaz no caráter da generosidade. Veja o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, nos versos de 11 até o verso 15. Ele diz assim: agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Sabe, meus irmãos, por ser generoso, Jesus, ele se importou com a excelência de suas ações para com aqueles que estavam à sua volta, com aquelas pessoas que o cercavam. E se você voltar um pouco, no verso 5 do capítulo 6 de João, você verá que tudo conspirava para que Jesus pudesse dispensar aquela multidão. Tudo contribuía para que isso acontecesse. João capítulo 6, verso 5 e também o verso 7, diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. A semelhança de muitos de nós aqui, quando lemos esse texto, temos uma certeza: Jesus e os discípulos estavam lisos, estavam sem dinheiro. E lá, o que me chama a atenção é que lá não tinha nenhum lugar onde eles pudessem procurar alimento. O que mais me chama a atenção é que, embora eles estivessem vivendo essa situação turbulenta, difícil, o que mais importava para Jesus não era a falta do recurso. O que mais importava para Jesus naquele momento era a necessidade do povo. Era a necessidade das pessoas. Entenda que os olhos de Jesus, eles não estavam limitados pela falta do recurso. Mas o que importava é que as pessoas estavam com fome. E Jesus jamais as abandonaria. Hoje, nessa manhã, Jesus, ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para a sua igreja, e ele nos desafia a olhar ao nosso redor. Ele nos desafia a olhar à nossa volta.
Muitas oportunidades podem surgir na sua vida se você fizer isso. Muitas oportunidades de também sermos pontes de amor e de generosidade. Sabe, é interessante que na semana passada, no domingo passado, quando estava chegando à igreja, e quando eu cheguei, eu me deparei com alguns irmãos socorrendo a nossa irmã Leninha. E logo após a situação, os irmãos socorreram, levaram ela para o hospital. E eu comecei a conversar com o irmão Valmir. E ele falava da necessidade de termos uma maca que a gente conseguisse adentrar ao santuário mais facilmente, de termos um colar cervical. E ele, quando acabou o culto, rapidamente, acho que início da tarde, ele já mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, eu estou doando a maca, estou doando o colar cervical, e já está tudo organizado. Nós organizamos a sala da enfermaria, e está tudo organizado. Se acontecer, agora nós não vamos mais precisar entrar com aquela maca grande, nós temos uma maca que vai adentrar ao santuário mais facilmente. E quando acabei de conversar com ele, comecei a conversar com outro irmão, o Magno, e nós começamos a falar das dificuldades que a gente teve com a energia aqui dessa igreja, e também da necessidade que a gente tinha de fazer a troca de 2 quadros de energia aqui da igreja. E rapidamente ele disse: não, pastor, eu tenho um eletricista que trabalha comigo, eu vou trazer ele aqui nessa semana, e a gente vai dar uma olhada nisso aí, ver como é que faz. Se der para a gente vai fazer. Então ele veio, mandou a relação de material, nós compramos, e os quadros já estão no lugar. Aquele quadro dali, um quadro que sobe por ali, quadros novos, todo material novo, tudo feito, e com a doação do nosso irmão. E o que me chama a atenção é que, verdadeiramente, quando olhamos a necessidade, nós conseguimos, de alguma forma, ser pontes para que aquele problema seja resolvido, para que aquela questão ela seja resolvida. Nós, muitas vezes, irmãos, precisamos parar de olhar somente para o nosso umbigo, para a nossa realidade. Precisamos olhar ao nosso redor. Quando olhamos ao nosso redor, com toda certeza, seremos pontes para abençoar a vida de outras pessoas. E eu aqui citei apenas 2 exemplos de aproximadamente meia hora, 40 minutos de conversa com 2 irmãos. Mas existem outras situações aqui na igreja, de pessoas que encontram alguma dificuldade, que encontram algum problema e se colocam à disposição para serem ponte, para serem bênção na vida da nossa igreja. Muitas oportunidades teremos se olharmos ao nosso redor, se olharmos à nossa volta. Ao nosso redor pode ter gente faminta de alimento, pode ter gente faminta de afeto, pode ter gente faminta de ser valorizado, pode ter gente faminta de ser respeitado, pode ter gente faminta de ser ouvida. Às vezes a pessoa quer apenas conversar e ser ouvida. Se nos importamos com o outro, saberemos como agir com excelência para suprir essas lacunas que estão aqui, ao nosso redor, perto de nós. Por isso, abrace esse desafio que Jesus te deu hoje. Sirva com excelência, envolva-se impulsionado pela generosidade que aprendemos com o nosso Jesus. Mas a multiplicação dos pães e peixes nos ensina ainda que o compromisso com a excelência nasce de uma vida de oração.
Jesus, ele se importava, isso nós já aprendemos. E além de se importar, ele era extremamente proativo, generoso. Isso também nós já aprendemos. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele também subiu ao monte. Veja só o que diz o verso 3 do capítulo 6 de João. João capítulo 6, verso 3, diz assim: Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Jesus, ele é generoso, ele é comprometido, mas a sua generosidade, ela é movida por uma profunda comunhão, por uma profunda obediência a Deus. Ele subiu ao monte e ele não subiu sozinho. Ele subiu com seus discípulos. Ele subiu com aqueles que estavam acompanhando Jesus, com aqueles que caminhavam com Jesus. E nesse tempo, prestem bem atenção nisso, nesse tempo, subir o monte significava buscar a Deus, significava adorar a Deus. Subir ao monte é estar em comunhão com o Senhor, é ter um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor. Jesus, ele subiu o monte, e isso movia o coração generoso de Jesus. Ele sabe, o monte, ele sobe, o monte e olha para Deus, e olha para a necessidade dos outros. E sabe o que eu aprendo com isso? Aprendo com o meu Jesus, que a vida de oração, uma vida de oração de verdade, constrói em nós um caráter mais empático, um caráter altruísta. Jesus nos ensina que vida de oração nos torna abertos às necessidades dos outros, e não somente às nossas necessidades. Sabe, às vezes eu fico conversando com algumas pessoas, e às vezes a impressão que eu tenho é que muitas vezes a resolução dos nossos problemas seria mais simples se nós deixássemos de focar tanto em nós mesmos e começássemos a nos ocupar em cuidar dos outros, em cuidar daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes nos importamos tanto, olhamos tanto, isso é tão difícil, isso é ruim, isso na minha vida não é bom, aquilo na minha vida não é bom, e focamos apenas nessas coisas, e deixamos de seguir e de cuidar daqueles que estão à nossa volta. A oração, ela tem um poder, meus irmãos, ela tem o poder de destruir os muros do egoísmo. A oração, ela provoca mudança de visão no mundo e nos torna servos e servas de Deus. Por isso, escute o que eu vou lhe dizer: somente através de uma vida de oração alcançaremos uma vida de excelência no compromisso. Jesus, ele não serviu aquele povo porque queria ter os holofotes voltados para ele. Jesus, ele não serviu aquelas pessoas porque queria provar o seu poder, a sua fama. Jesus, ele não serviu aquele povo porque ele queria provar para o império que ele era o Salvador. Jesus não serviu aquele povo para chamar a atenção para si mesmo. Ele serviu aquele povo porque ele orava. E ele era obediente ao Senhor. Ele era obediente a Deus. E no momento seguinte à oração, depois de olhar para baixo e ver aquela multidão de pessoas famintas, Jesus, ele desce para onde o povo estava e faz a vontade de Deus. Em tempos onde tudo gira em torno de prosperidade, eu tenho um segredo bíblico para você prosperar, para todos nós prosperarmos. E eu quero te dizer esse segredo. Ele está na Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 7, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus nos ensina o segredo do compromisso com a excelência. Jesus nos ensina o segredo da prosperidade. É esvaziar o coração, é assumir um novo caráter, um caráter de servo de Deus, um caráter de serva de Deus. Não é fazer por fazer, não é servir por servir, é buscar a excelência por amor em adoração a Jesus. É olhar ao redor de si e se doar em adoração a Jesus. É fazer a sua oração, é fazer da sua oração uma experiência frutífera, uma experiência de serviço ao Senhor. E aqui eu quero caminhar já para o fim da reflexão. E eu quero terminar dizendo a você a última das lições que eu aprendo dos 5 pães e 2 peixes. É a seguinte: Jesus nos ensina que uma entrega excelente é a disponibilidade do que temos em nossas mãos. Excelência não é nada de outro mundo, como nós pensamos. Nesta história, aprendemos que sempre temos recursos. Sempre temos. Os recursos estão em nossas mãos. E os discípulos, eles se desesperaram diante daquela situação. E eu acredito que não é para menos. Se eu e você estivéssemos lá, acredito com toda certeza que nós também ficaríamos desesperados. Não seria diferente. Jesus, como era sábio demais, ele dá a deixa, e agora eu usarei o texto de Mateus, capítulo 15, versos 32 e 33, que diz assim: chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Era muita gente, irmãos. Não tinha padaria perto, não tinha supermercado, não tinha ali um cartão de crédito para, olha, vamos passar esse cartão aí, no final do mês a gente dá um jeito e paga essa fatura. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Os discípulos, eles, diante desse cenário, eles se desesperaram. E agora, Jesus, o que vamos fazer? Temos uma multidão diante de nós. E Jesus, com aquela voz mansa, ele pergunta: o que tem aí na despensa? O que tem aí para comer? E ele começa então a pacificar e a organizar a multidão. Põe todos sentados para não haver bagunça, alvoroço. A multidão senta, e é aí que Jesus, ele começa a orar. E na verdade, ele nessa oração, ele já agradece pelo que Deus estava fazendo ali naquele lugar. E que coisa linda é isso, não é, meus irmãos? Ver o agir de Deus, ver Deus trabalhando. O agir de Deus é algo singular. O agir de Deus é algo único em nossas vidas. Diante de um momento de desespero, diante de um momento de insuficiência, para Jesus um momento como esse é para ele uma oportunidade de dar graças ao Senhor, de agradecer ao Senhor. Diante de tantas lutas, diante de tantos desafios, Jesus para
e já agradece ao Senhor. João capítulo 6, versos 10 a 14, ele diz assim: Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu entre os que estavam ali assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles se ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Deus, Ele faz milagre, irmãos. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele transforma a gente. Você crê nisso? Deus, Ele transforma a gente difícil. Deus, Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Por mais difícil que possa parecer, mas Deus, Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. É possível aprender com Jesus. É possível, irmãos. Se você não tem nem 5 pães, nem 2 peixes, mas tem pelo menos a metade de um pãozinho velho, coloque diante de Deus e você verá o milagre. E você verá o trabalhar de Deus na sua vida. Entregue os seus dons, os seus talentos, que muitas vezes nós temos escondido, pensamos que estamos escondendo de Deus. E deixamos ele ali parado, escondido. Coloque isso diante de Deus e deixe Deus lhe usar. Deixe Deus realizar o milagre que Ele quer realizar na sua vida. Se Deus vir que minha vida é dEle, Ele vai me usar. Mesmo sendo pecadores, miseráveis, com todas as debilidades possíveis que temos, Deus vai nos usar. Se Ele vir que sua vida é dEle, Ele vai te usar. Assim como usou o pouco que tinha para alimentar aquela multidão. E serviu a muitos ali naquele dia. Deus, Ele pode fazer sem nós. Ele pode fazer sem nós o que Ele bem entender, o que Ele quiser. Mas Ele nos põe à prova, para que possamos fazer o que cabe a nós. E sabe o que cabe a nós, irmãos? Apenas entregar. Apenas entregar ao Senhor. É a parte mais fácil, não é? E Ele vai fazer. Ele vai usar as nossas vidas para realizar a sua missão, o seu ministério. O milagre aconteceu quando os discípulos se mostraram solidários, generosos, confiantes e disponíveis. O milagre só aconteceu depois disso. A excelência é possível, irmãos, mas precisamos de verdade nos colocar diante dele. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé e nós estamos chegando ao final dessa reflexão. Mas eu quero que os irmãos saiam daqui com os corações fortalecidos e impulsionados pelo poder que há no nome de Jesus. Que possamos sair daqui desafiados a exercer a missão que Deus tem para cada um de nós. A excelência é possível, irmãos. Que possamos sair daqui com os nossos corações abertos a seguir o exemplo de Jesus. Comprometidos com a generosidade. Comprometidos com a oração. Comprometidos com o altruísmo, olhar para o outro, deixar de olhar para si, somente para as suas dificuldades, para os seus problemas, e começar
a olhar ao seu redor. Que possamos sair daqui comprometidos com a obediência ao nosso Deus, em realizar, em fazer o que Ele quer de nós. Que possamos sair daqui comprometidos com a disponibilidade. E assim, com toda certeza, experimentaremos o compromisso com a excelência para a glória de Deus. Amém? Nós vamos cantar, nós vamos adorar ao Senhor. Neste momento que estaremos cantando, esteja orando ao Senhor. Eu não sei da sua realidade, dos problemas que você tem vivido, mas coloque tudo diante de Deus. Olhe para dentro de si e deixe Deus te usar. Ore ao Senhor, vamos todos juntos cantar nesse momento.